Olá, estamos aqui hoje para o nosso episódio do podcast sobre direito contratual. E eu trago a minha turma de direito dos contratos aqui da FMP. Hoje estou aqui com o Lian, com o Miguel e com o Gabriel para conversar um pouquinho sobre um tema fundamental para os dias de hoje, que é o tema dos contratos em meio eletrônico. Então, a partir daí, a gente vai conseguir conversar sobre vários temas relacionados com esse modelo contratual que, na verdade, é a regra hoje em dia, né? Quem faz contrato saindo no papel? A maioria dos contratos que a gente celebra no cotidiano são contratos virtuais, contratos eletrônicos, em que a gente vai acessar o nosso computador, acessar o nosso tablet, eventualmente contratar um aplicativo, contratar um serviço, enfim. A própria assinatura eletrônica também trouxe, né, mais utilidade para o meio digital e facilidade também. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso, né, sobre esse tema tão importante. Quero ouvir as experiências de vocês, as reflexões de vocês. E eu começo justamente tentando compreender aí o conceito desse contrato, o que é o contrato em meio eletrônico, se há alguma particularidade, há alguma diferença com relação a outros modelos contratuais. Eu começo contigo, Lian. O que tu me conta? Bem-vindo. Primeiramente, agradeço pela oportunidade. E, cara, sobre o contrato com o meio eletrônico, eu acho muito importante começar com uma breve história, né? Porque em meados da década de 70, 80, a gente começa com a EDI para firmar algumas parcerias, mas era algo muito restrito, algo muito restrito ainda em três empresas maiores. Então a galera não tinha muito acesso. Aí a gente tem um salto para a explosão, né, a grande expansão do e-commerce, que a gente tem a Amazon, a eBay, sendo lançadas aí no meados da década de 90, que faz com que as pessoas adquiram esse poder de negociar fora da sua bolha. Então algo que era mais restrito à presencialidade, a uma questão de papel e caneta, faz com que a gente firme novos contratos pelo meio virtual e quebrando várias barreiras. Então, tipo assim, eu podia negociar contigo que estava em outro país ou até em outro estado de maneira mais simples. E aí a gente vem com os anos 2000, que realmente é a grande exceção dos contratos pelo meio virtual. E o grande desafio disso era garantir a autenticidade, ou seja, garantir a confiança exata e nivelar, juridicamente os contratos presenciais com os contratos pelo meio virtual. Esse é um grande desafio e continua sendo, e a principal problemática durante esse tempo. Excelente, excelente. Só para fazer um link ali com o que tu falaste, realmente, final da década de 90 e anos 2000 nem se fala, né, mas essa explosão do mundo digital, essa explosão do e-commerce fez surgir aí diversas possibilidades, essa aproximação do mundo com a globalização, né, e obviamente o contrato eletrônico ele tem esse papel importante de facilitar essas interações entre pessoas daqui com a China, daqui com a Europa, Estados Unidos, enfim, sejam consumidores, sejam fornecedores de produtos, né. Então certamente isso revolucionou demais, isso fez com que milhões de novas oportunidades, eu sempre comento isso com vocês, né, vocês têm hoje, diversos instrumentos que podem criar ideias novas, disruptivas, ou simplesmente fazer algo que é feito no mundo real, trazer para o mundo digital. E como é que funciona a parte desse contrato no mundo digital? Porque normalmente me parece que a possibilidade de se fazer, de se negociar uma cláusula, ela fica um pouco mais restrita. Pode conta, fica para tu, mas seguinte. A maioria dos contratos que a gente tem hoje, não vou dizer todos, mas a grande parte, uma grande parcela, é um contrato de adesão, né, que a gente vê nos streams aí, em alguns outros setores com lojas até, quando a gente vê com a Amazon, que é aquele li aceito, que todo mundo já marcou um chequezinho ali, e isso é muito importante Que o maior deles isso ensina, né. Eu mesmo várias vezes marco ali os te aceito os termos os seus CNDs. E é muito legal porque é uma das maneiras que a gente conseguiu de autenticar e deixar mais prática a assinatura do contrato e o consentimento. Então, só pelo fato de tu clicar no ali aceito, praticamente o vínculo já começa, entendeu? E é muito legal isso, ter as questões da adesão, né, do contrato de adesão, mas, tipo, em outras questões eu posso fechar um contrato contigo pelo WhatsApp. Só eu falando, sim, eu fecho contigo. Então, a principal coisa é
tu mostrar que tu está consentido e a aprovação de ambas as partes, né, da vontade. Que legal, Lia, muito bacana mesmo. E já que tu falou sobre contrato de adesão, eu quero saber se nesse contrato há alguma especificidade, alguma diferença entre um contrato negociado, com cláusulas negociadas, o contrato de adesão. O que que tu acha aí, Miguel? Me conta, o que tu pensa sobre o contrato de adesão? Bom, gostaria também de ressaltar que é um prazer, e é muito legal poder participar dessa dinâmica, desse trabalho elaborado por professor. E o contrato de adesão, como o Lia bem adiantou, a gente vive na era do "li e aceito". O contrato de adesão, ele me parece que ele é um contrato do é pegar ou largar. Ele é um contrato onde ele já vem pré-estipulado, onde ele é um contrato unilateral, onde só uma das partes, no caso o fornecedor, ele dita as regras do jogo. Ele elabora as cláusulas e ele oferece de maneira já mais rígida e restrita ao contratante o contrato, as regras ali especificadas. E cabe a ele ali aceitar ou não. Esse contrato de adesão, ele está presente desde o nosso Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 54, e ele vem da década de 90. Então, esse contrato, como eu adiantei, tem algumas características que são diferentes do contrato. Ele é um modelo de contrato, mas ele tem suas especificidades. São a unilateralidade, como eu já adiantei, ele também tem a questão da predeterminação, a questão da rigidez, mas tem um também muito importante que é a uniformidade. Então, o contrato, eu acho que o insight que a galera teve para poder gerar esse modelo de contrato, ele é uma necessidade da economia moderna, e num mundo globalizado, nós precisamos de um contrato que possa ser aplicado para o Miguel, para o Fred, para o Calone e para o Lian. Não seria viável para uma empresa, para uma Netflix, sentar com cada um de nós, porque seria muito custoso, demandaria muito tempo, muito esforço e tornaria inviável a contratação de serviços que hoje são essenciais. Exatamente, se a gente for parar para analisar essa ideia de uniformização, né, é óbvio que sempre há uma análise econômica da ferramenta, né, e há essa conversa entre análise econômica e direito, enfim. E quando a gente vai analisar sob o ponto de vista de mercado, é muito custoso eu ter que sentar e negociar cláusula por cláusula. É muito custoso, sob o ponto de vista temporal, sob o ponto de vista de capacidade de ajuste, porque imagine uma empresa de grande porte, de médio porte, né? Se a cada novo cliente, novo pedido, eu tenho que fazer um ajuste diferente. E hoje 24 horas é muito pouco, né, Nelson? 24 horas e pouco, e a venda ela acontece 24/7, né? Então, sim, o contrato de adesão surge como uma ferramenta extremamente eficiente para esse modelo que nós vivemos hoje e que está aí perenizado entre nós. E isso, como eu disse, né, é bom para o fornecedor, muitas vezes é bom também para o consumidor. E que pese sim o contrato de adesão, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, sobre as dificuldades de revisão de uma cláusula, de maleabilidade de um ajuste pontual, mas no mundo globalizado, nós também queremos, e com o 24 horas sendo pouco, a gente também quer celeridade. Então, Com assim, certeza. por isso que a gente não lê as cláusulas. Por isso que a gente simplesmente vai lá e adere integralmente, né. Então, assim, por mais que sim, seja ruim, é uma ferramenta importante. E é importante ressaltar que ele não é, por si só, um contrato inerentemente ilegal ou ruim. Não. Ele tem essa facilidade que a gente precisa, essa agilidade. Mas daí também vem as consequências práticas disso, que são muitas vezes um consumidor numa posição desigual, ele não está é importante ressaltar isso, ele não está em média igualdade com o fornecedor. E é por isso que a gente precisa de um código que defenda ele, porque ele é a parte mais frágil, ele é o elo mais frágil da relação. E ele é mais frágil justamente porque ele não tem o poder de decidir as cláusulas. De negociar as cláusulas. E o fornecedor, ele se vê em uma posição que ele está superior tecnicamente, porque ele elaborou o contrato, ou a equipe jurídica dele elaborou o contrato. Ele tem uma posição superior economicamente, muitas vezes ele é maior financeiramente falando do que o contratante, e aí a gente se encontra naquela situação onde, ele sabe que a maioria das pessoas não vai ler,
ou 2, se vai ler não vai entender, mesmo entendendo não tem muito o que fazer, e ele pode se sentir tentado a colocar cláusulas que o beneficiem de maneira injusta. E o mais interessante é o seguinte, né? Se a gente fosse analisar sua conjunta de números, talvez poucos efetivamente vão questionar, e via de regra no judiciário, determinada cláusula. Então, se ele bota lá num volume de 1.000 clientes, se 5 levar ao judiciário, olha quantos ele conseguiu se beneficiar dessa cláusula. Sim. Tem até uma história, um caso, que eu ouvi alguns anos atrás, é muito interessante, uma loja chamada GameStation, não sei se o senhor já ouviu. Não, ela foi. Essa é uma loja, acho que já não existe mais, mas era uma loja varejista de games do Reino Unido. E daí, em dia 1º de abril, se não me engano, em 2010, eles fizeram uma mudança unilateral no contrato de termos e condições do próprio site. E eles colocaram lá que a pessoa, ao ler e aceitar os termos e condições, estaria cedendo a sua alma imortal para a GameStation, no caso. Só que tinha um link de saída, tinha um opt-out dentro do site, para as pessoas que não quisessem ceder a sua alma, mesmo que de brincadeira. E essas pessoas acabaram até ganhando um cupom lá de 5 euros, eu acho. Mas o interessante é perceber que 88% das pessoas que entraram no site naquele dia apertaram o botão de li e aceito os termos e condições. Não deram opt-out. Não deram opt-out. E aí, sim, venderam a alma pro diabo, literalmente. Sim, mas vem cá, deixa eu saber o seguinte. E o que me conta, Gabriel, com relação à possibilidade de revisar quando essas cláusulas que eventualmente possam vir a ser consideradas abusivas estiverem presentes no contrato? É possível a gente romper aquilo que foi estabelecido no contrato? Então, professor, eu queria ressaltar aqui que os rapazes aí já falaram que é um enorme prazer estar aqui, primeiramente. Muito legal essa dinâmica aqui. Então, eu vou falar um pouco sobre a possibilidade de revisão contratual e também sobre cláusulas abusivas. Eu acho melhor eu começar por cláusulas abusivas, porque é uma coisa que linka diretamente com o que a gente estava falando. Inclusive, eu estava assistindo uma série ontem no Prime Video, e a Prime Video está nessa discussão, que seria por essa questão agora de recentemente eles terem mudado e ter ali uma série de 40 minutos, 4 propagandas no meio dela, sabe? Então, Spotify, e nem o Prime é pago, né? O Prime é pago. E agora seria uma parte a mais, além da assinatura, para tu conseguir assistir a série sem os anúncios, né? Então, um outro exemplo ali que eles deram da Netflix, e eu também cito Spotify, uma plataforma de streaming e outra de música, que elas já foram questionadas por mudar o contrato e não deixar explícito para o consumidor. Então, mudar as regras do jogo para o jogo rodando já. Exatamente, professor. Então, isso é considerado uma ação abusiva por parte da empresa, porque eles não deixaram ali um link, por exemplo, para cancelar a assinatura, não deixaram claro, então isso se enquadra como uma cláusula abusiva. E sobre a possibilidade de revisão de contratos, eu acho muito legal a gente trazer casos da vida real aqui, para que fique cada vez mais claro para nós e não fique só no mundo da imaginação. Então, eu estagiei na PGE um tempo, ali na equipe de gestão de contratos e convênios, mas só. E uma coisa que a gente viu bastante ali, por mais que tenha passado um tempo, era a questão da pandemia. E tu pegava os PROAs lá, né, os processos administrativos, e tu via que tinha bastante essa questão de revisão contratual na época da pandemia. Que é por quê? No fatos ocorridos durante a pandemia. Isso, ocorridos durante a pandemia. Por quê? Porque nesse caso, cabe a revisão contratual, porque foi um caso superveniente e imprevisível, que foi o caso da pandemia. Então, eles queriam ver se baixavam o preço da locação, porque o Estado tem muito isso, né? Alocar locais. Então, isso é um exemplo. E um outro exemplo que eu acho que é bem legal trazer também é a questão de desequilíbrio contratual. E uma coisa que está bem no nosso dia a dia, assim, pode ter acontecido com alguém já, seria a questão de planos médicos. Que, que um exemplo legal de falar isso é que mesmo que conste ali uma cláusula genérica ou algo do tipo, sobre algum procedimento que a pessoa precisa fazer, os tribunais hoje em dia já têm um entendimento que a saúde prevalece a essa cláusula, desculpa, genérica. Então é algo que é bem legal a gente falar assim, né? Sobre questões do dia a dia e que
perfeição favoráveis para nós. Que legal, Cavani. Primeiro, eu queria dizer que, olha, eu fiquei bem impressionado com as reflexões que a gente fez aqui. Foi muito interessante isso mesmo. E acho que o Cavani agora fechou com chave de ouro a nossa conversa, porque, sim, né? Todos nós somos vítimas desse tipo de contrato. E aí tu trouxe dois exemplos interessantes, um envolvendo resolução por anonimidade excessiva, que é uma realidade a partir desse fato extraordinário, previsível, por exemplo, que nem a pandemia Covid foi, que nem nós tivemos uma enchente recentemente aqui no Sul, né? E também a questão do equilíbrio. O contrato, de regra, ele é feito para ser paritário, ele é feito para manter um certo equilíbrio, é um dos elementos, dos princípios norteadores do contrato de equilíbrio. Então, diante desse desequilíbrio, surgiria aí a possibilidade de revisão mesmo em contratos digitais e virtuais. Então, mesmo em contratos de adesão, por exemplo, o plano de saúde está aí, ó. É um clássico exemplo de que se alguma cláusula, um índice de correção, alguma forma de correção for considerada abusiva, eu posso tranquilamente levar ao judiciário para resolver essa controvérsia. Então, eu queria agradecer realmente vocês e, em especial, agradecer o nosso espectador que está aqui hoje, né, participando desse podcast, com a turma de Direito dos Contratos aqui da FMP, sobre o tema contratos eletrônicos, contratos de adesão, cláusulas abusivas e sua possibilidade de revisão. Fico o meu convite para vocês acompanhar essa sequência de episódios envolvendo temas muito legais.